Boa noite a todas. Que a paz de Jesus esteja em nós. Imaginem isso, gente. Jesus, o espírito mais elevado que já passou por aqui, que veio nos ensinar como é que faz para viver aqui na Terra, porque foi isso que ele veio fazer, né? Ele veio até aqui, viveu como nós, para ensinar pra gente o passo a passo, já que a gente não tinha aprendido antes. E talvez tenhamos aprendido só um pouquinho depois que ele veio. Mas imagina a paz desse Espírito. E quando a gente diz, a paz de Jesus, que ela esteja com você. Meu Deus, é a melhor coisa que alguém pode te desejar. Então pegue essa paz, porque ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, lá estarei entre eles. Todo mundo conhece? Faz assim pra mim, é só um comprovante para ver que vocês estão aqui mesmo. Joia! Todo mundo conhece, mas será que a gente entende isso mesmo? Jesus disse que ele estaria onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele. O que é em nome dele? Em nome de Jesus. Não é para elevar o nome dele, ele já é elevado. É porque sempre que a gente pensa em alguma coisa boa, Jesus já nos trouxe o ensinamento. Então sempre que alguém estiver falando no bem, ensinando alguma coisa do bem, buscando aprender alguma coisa de bem, lá está ele. Sabe por quê? Porque nós sempre somos 2 ou mais. Eu costumo dizer isso porque a gente esquece. A gente diz, eu estava lá sozinha. Impossível. Ninguém consegue ficar sozinha quando está encarnado. Primeiro porque você nasceu e já ganhou um anjo de guarda. Todo mundo sabe disso? Ergue a mão para mim quem sabe. Sim, é verdade. Ninguém nasce aqui na Terra sem um companheiro desse. Tu já pensou? E a gente esquece que ele está junto o tempo inteiro. Todo mundo tem anjo de guarda. Quando eu era pequenininha, eu estudava numa escola e a gente se reunia em fila. Era comum, assim, no tempo do antigamente, antes de entrar na sala de aula, todo mundo reunia em fila e rezava. A minha escola era católica e na frente tinha um quadro enorme, que eram 2 crianças atravessando uma ponte com um anjo de guarda bem grandão. Vocês conhecem esse quadro? Essa imagem era bem famosa e tinha nas escolas. Então era para que, ao entrar na sala de aula, olha que espertinhos que eles eram, né? A gente já entrasse protegido. Rezava de manhã o anjo de guarda antes de entrar na sala. Por que eu estou dizendo isso? Porque a figura do anjo de guarda era importante antigamente e hoje em dia a gente esquece, até nós, espíritas, adultos, que falamos, claro, é óbvio que a gente tem anjo de guarda. Quando é que a gente lembra do anjo de guarda durante o dia? Quando é que a gente fala com essa criatura que está ali acompanhando 24 horas? Porque você vai dormir e ele não. Ele vai ficar te acompanhando. E ele vai olhar para ti e vai dizer de novo, mas você está errando nisso de novo. Ou ele vai dizer, que bom, você conseguiu. Ele faz festa para você e você ali pensa que está sozinho. Falei tudo isso para dizer que nós sempre estamos 2, você e seu anjo de guarda, ou mais, sempre também, que pelo menos uns 5 obsessores cada um de nós tem. Aqui dentro, por exemplo, os mais corajosos entraram, os outros ficaram lá depois do portão. Então o que eu espero, que quando a gente saia daqui, a gente saia tão lindo, tão brilhante, tão bom, que eles não reconheçam a gente. Combinamos assim? Daí a gente vai passar e eles vão ficar procurando, cadê? Não acham mais. E tomara que eles demorem para encontrar a gente, tá? Então vamos lá. O tema da palestra, eu tirei desse livrinho que eu adoro, que é O Caminho, Verdade e Vida, que é de uma coleção que foi escrita pela mãozinha do Chico, mas pelo pensamento do Emmanuel. E o Emmanuel pegava essas informações das cartas que foram escritas, de frases que estavam no Evangelho. Lembra que Jesus tinha os 12 amigos, alguns deles escreveram as lições para não esquecer, né? Porque Jesus fez uma semana antes, que ele sabia que ele ia passar pela crucificação e o corpo dele ia morrer, tudo, ele fez uma reunião, juntou aqueles 12 ali e disse, olha, vocês não fiquem com medo, porque ele já sabia que ele ia morrer, né? E os 12, ele não fazia nem ideia, estava igual criança, assim, acompanhando Jesus, faceirinho na janta. E Jesus dizendo, não fiquem com medo,
coisas podem acontecer comigo, eu estarei entre vocês. Foi nesse dia que ele disse: eu sempre estarei entre vocês, me chamem pelo pensamento que eu irei. Vocês vão disseminar a boa nova, vocês vão mostrar ao mundo as coisas que eu ensinei. Uns avoados que era, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tá, Jesus, tá. De certo pensando, né, que hora que nós vamos comer o pãozinho? Era pão sírio, aquele que não era fermentado, lembram? Enfim, e os outros pensando, nossa, nós que vamos passar o conhecimento, e se a gente esquecer? Porque Jesus ainda dizia, de geração para geração. Naquela época era assim, os pais ensinavam os filhos, que ensinavam os seus filhos, ia passando só de boca, gente. E o ensinamento ia passando. E eles pensaram, e agora? E se a gente esquecer? E se a gente passar errado? E se a gente se enganar em alguma parte? Olha a responsabilidade. Começaram a escrever. Ali surgiram os evangelistas e os evangelhos. E o nosso evangelho e tudo mais, esses escritos todos que a gente tem, que são as palavras que Jesus trouxe. E a que cabe para nós hoje chama assim, guardai-vos. Mas não é guardai-vos do mal que vem de fora, é guardai-vos do mal que sai da boca. Jesus uma vez falou para eles assim, os judeus tinham muitas regras, né? E uma regra bem importante era Deus o livre comer sem lavar as mãos. A sujeira que entra, eles faziam escândalo. E chegaram lá Jesus e a sua galera, foram comer e não tinham lavado as mãos. Bastou para que se espalhasse a fofocaiada. Olha lá, eles se dizem tão espertos, tão inteligentes, seguindo aquele mestre deles, nem lavaram a mão para comer. E daí começou aquele falatório que ninguém aqui conhece, né? Aqui em Araranguá não tem fofoca, não tem falatório de ninguém, ninguém fala mal de ninguém, mas eu vou contar para vocês que isso existe fora daqui. As pessoas falam mal umas das outras, e isso aconteceu lá. E às vezes falam pelas costas, mas naquele dia falaram mesmo à torta e à direita para chegar no ouvido de Jesus. E quando chegou, de certo Jesus pensa assim, ai crianças, ele foi dar um ensinamento então para os apóstolos dele, que tinham ficado muito nervosos. Olha Jesus, o que eles estão falando de nós? Olha aí, já começou, a gente só chegou, já começou essa balbúrdia. E Jesus disse, guardai-vos, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai da boca que faz mal. Calou, né? O que ele estava dizendo com isso? Não se preocupe com um micróbiozinho que entrou quando você comeu ali. Se preocupe com a desgraça que sai da tua boca para estragar a vida dos outros. Serviu o chapéu para nós? Bom, eu moro em Criciúma, então para mim serviu, aqui para vocês talvez não, mas eu vou contar a historinha do começo. Foi assim, Emmanuel colocou, em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas a um comentário desairoso. Desairoso quer dizer desastroso, uma desgraça mesmo. Em todo lugar tem aquele que vai fazer um comentário que estraga tudo. Um comentário ingrato relativamente ao que não sabem. Quando é que tu pode dizer que sabe uma coisa? Que sabe mesmo? Quando você construiu, quando você acompanhou, quando você estava lá. Se você ouviu de alguém, assistiu de outro lugar, ouviu falar um comentário, você não sabe. Até aqui entendemos? Pois bem, ele vai além. Ele diz, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugados pela própria inconsciência. Emmanuel escreve bem bonito assim para dizer, você se perde, gera débitos na tua vida por essa língua comprida que você não consegue guardar dentro da boca. Quantas vezes a gente estraga a vida de alguém, o sonho de alguém, a vontade de alguém, por uma frase que a gente fala. A pessoa diz assim, ai, comecei uma dieta ontem, tô toda animada, hoje já não tomei Coca-Cola, não vai durar 3 dias. Pronto, a pessoa estava toda animadinha, já começa a desanimar.
A outra diz assim, ó, decidi, vou estudar a partir de agora, vou voltar para a faculdade, vou fazer. Aí tu diz, será? Mas faculdade, 4 anos, tu vai mesmo? Meu Deus, quanto tempo! Pessoa toda animada, você já joga um balde d'água fria. Porque às vezes o ânimo da gente é naquele momento, né? Aí receber um balde d'água fria, já esfria também. Eu sempre conto a mesma historinha e eu vou contar de novo aqui. Quem já ouviu, caridade comigo, tá? Ouve de novo, faz de conta que não sabia. Eu sempre trabalhei em farmácia. E lá na farmácia tinha a faxineira que era minha amiga, adoro ela. Na farmácia que eu trabalhava antigamente. E ela me tinha, eu sou farmacêutica, então ela me tinha como autoridade máxima no assunto de saúde. Tudo que ela queria saber, assim, ela perguntava para mim. E o que eu dissesse era regra para ela. E aí um dia, ela tinha assistido eu não sei se foi Fantástico ou se foi daquele que passava sexta-noite. Vocês lembram o nome? Globo Repórter, não sei, foi um programa desses, que eles tinham falado o programa inteiro sobre a saúde natural, sobre as coisas que a gente come e melhoram a nossa saúde. E ela ficou toda empolgada. E chegou na segunda-feira, ela disse para mim, Kelly, a partir de hoje eu vou ali no mercado, a nossa farmácia era na frente do mercado. Na hora do intervalo, eu vou ali no mercado, eu vou comprar maçã, eu vou comprar cenoura, eu vou comprar isso, aquilo. Eu vou começar a fazer um suco de manhã, porque eu vi o programa e ela me contou. Eu ouvi tudo aquilo e pensei, nossa, mas que besteira. Tu pode comer tudo isso aí tão mais fácil nas baguinhas. Olha, tem essa aqui. Mostrei para ela as caixinhas de vitaminas e disse para ela, mas isso aqui é tão mais fácil. Nem vai sujar o liquidificador, nem vai... tão melhor tomar em baguinha. Quando chegou perto do intervalo dela, ela disse, né? Acho que eu não vou fazer não, acho que eu vou comprar essa aqui mesmo. Gente, eu destruí a ideia boa que ela tinha conseguido ter. E sabe o que aconteceu tempos depois? Eu fui fazer uma especialização de naturopatia e entendi o funcionamento, a diferença da baguinha comprada com o alimento natural. Eu fiquei apaixonada e até hoje, isso já faz uns 15 anos, até hoje eu tomo o suco que ela tinha falado e ela não fez mais. Sabe por que eu contei essa história toda? Porque eu acabei com o início do tratamento natural que ela ia fazer. Eu fiz isso e nunca mais voltou, porque ela tinha tido a ideia só naquele ímpeto. Assim a gente faz com os outros. Às vezes o anjo da pessoa está ali há 1 mês, 2 meses, falando para ela uma ideia boa. E aí, um encarnado chega com uma frase e destrói toda a ideia boa. Estamos entendendo? Que não sejamos nós. Esse exemplo eu sempre conto, porque eu fiquei triste de ter feito isso. Ela diz, não tem problema, eu já não ia fazer mesmo. Eu me conheço, eu não ia querer lavar o liquidificador todo dia, não ia fazer. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Então, que da nossa boca só saia o que é bom. Que da nossa boca saia o estímulo. Que da nossa boca saia o bem e não o mal. Porque nós estamos acostumados a disseminar o mal. Tu viu? No Instagram, aquele cara que fez isso. Aquela mulher que fez... Gente, já chegaram até a publicar a desgraça. Por que você tem que disseminar com a tua boca? Não faça isso. Que da tua boca não saia esse mal. Sabe? A gente que não enxerga, a gente só enxerga o que é material. Não sei se alguém aqui enxerga o que não é material, que a gente chama de videntes. Os videntes enxergam coisas que eles ficam assustados e assustam a gente. Ainda bem que a gente não vê. Quando a gente está falando mal, é como se outra língua pontuda e preta saísse de dentro da nossa boca e fosse espalhando o mal. O mal, ele é como uma gosma preta.
Por isso que o umbral, sempre que eles se referem a pessoas no umbral, elas estão dentro da lama. Já ouviram falar isso? Já? Sabe por quê? Da onde é que vem essa lama? A pessoa não é jogada lá na lama. É o que ela fala. E lá, como eles não têm mais o corpo físico, o que eles falam vira essa gosma do mal, assim, né? Então a reclamação, a mentira, a raiva, a incompreensão, a mágoa, tudo que é expressada vira essa gosma que sai e vai se acumulando. E vai se acumulando e eles ficam até aqui, ó, quando não afundam nesse mal. Estão afundados no mal. Não falava assim antigamente, nossa, tá afundado no mal. É isso, literalmente isso. Que não sejamos nós a afundar no mal, que não sejamos nós, na nossa cozinha, falar esse mal, espalhar em cima da mesa o mal, porque a gente não vê, pensa que não existe, a gente não vê o micróbio, pensa que ele não está ali, a gente não vê os bichinhos, pensa que eles não existem, aí pega gripe, fica com intoxicação alimentar, tem infecção de garganta, porque não vê. Se tivesse visto, daí a gente se apavora, meu Deus, uma formiga, uma mosca. Mas os micróbios, que são bem menores, produzem muito mais mal e a gente não está nem ali. Então que não seja você a espalhar esse mal, muito menos na tua casa. Sabe por que nos centros espíritas sempre tem água fluidificada, traz água de casa, dá água no passe, dá água nos tratamentos? Porque a água é a matéria aqui nesse planeta que mais se consegue imantar, ou seja, colocar energia nela. Então se você pega um copo de água, o teu copo de água, coloca entre as tuas mãos, porque a gente tem uma fonte aqui na mão de radiação de energia, por isso que o passe é dado com a mão, por isso que Jesus abençoava com a mão. Impor as mãos é doar energia. Você pode pegar com a tua mão, no teu copo de água, colocar energia para você mesmo ou para alguém. Coloque energia do bem. Não vai dizer assim, que é teu, tá guardado. Não vá fazer isso, que você se compromete. Faça o bem. A pessoa diz, eu tô com uma dor de cabeça. Eu pego uma aguinha para você. Enquanto você vai lá pegar a aguinha, reze nessa aguinha. Coloque nela amor. Ela vai se imantar desse amor. E a pessoa vai sentir. A mesma coisa você consegue fazer ao contrário. Quando tá com raiva, tá cozinhando, tá imantando toda a comida, porque na comida tem água. Não dá para fazer comida sem água. Na água que foi na comida, tá imantando com os pensamentos. Agora imagine você com raiva, possessa, vai passando aquela energia para a comida. E essa energia vai para onde? Para quem comer. E o que a pessoa vai sentir? Acho que não me caiu muito bem, aquela comida não me fez muito bem. Claro. Aí, pense bem, onde que tem mais água na tua casa? Qual o lugar que tem mais água na tua casa? A cozinha não funciona sem água e o banheiro. E normalmente são os dois lugares onde a gente mais lava a roupa suja, né? Na geral, assim, com todo mundo é na cozinha, na hora da refeição ali, e com o marido, assim, para não ter muitos ouvidinhos atentos, no banheiro, tu vai acertar as contas. Nos dois lugares que não deveria ser falado nada de mal, pelo tanto de água que tem para ser imantada. Aí você fala um monte de mal, a tua bombona de água está dentro da cozinha. Você está imantando ali com larvas, com mal-estar, com negatividade. Eu não sei se vocês viram, uma pesquisa, ela já é bem antiga, ele era um cientista japonês, que ele conseguiu fotografar as moléculas, ele fotografava as moléculas, e ele falava uma palavra para um recipiente de água e depois fotografava as moléculas aqui dentro. Sabem, lembram da química, que as moléculas têm todos os desenhinhos? Tem até umas camisetas que tem os desenhinhos assim. Toda estrutura física tem um desenho, as moléculas. E ele fotografou a composição dessas moléculas. Quando falava palavras de amor, caridade, de sentimentos bons, a água ficava linda, as moléculas eram maravilhosas. Quando falava coisas de negativismo, as moléculas chegavam a se retorcer, elas ficavam horríveis de falar.
Ele fez o mesmo experimento escrevendo etiquetas nos copinhos de água. Então ele escrevia raiva, ódio e fotografava. Isso ficou tão famoso, esse experimento, que ele virou uma exposição de fotos, porque ele fotografou. Virou uma exposição de fotos e foi pelo mundo inteiro para mostrar o que a fala é capaz de fazer com a molécula de água. O nosso corpo tem mais água do que todo o resto. Então, a tua fala atinge o teu corpo em cheio. Dá pra gente entender assim? E os corpos dos outros também. Então, se você espalha uma notícia ruim, se você conta uma desgraça, se você carrega nos efeitos especiais, você está espalhando mal. E o que saiu da tua boca fez mal para os outros. E está na tua conta. Porque tudo que você faz está na tua conta. De bom, de ruim, de médio. Tudo está na tua conta e é teu. Não vai mais sair. Lembram antigamente que tinha uns desenhos dos mísseis teleguiados? O míssil ia bem devagarinho, encontrava a pessoa. Se era direcionado para fulano de tal, o míssil ia, fazia até curva e encontrava a pessoa. Não lembro. Bom, eu tinha pavor desse desenho. E continuo, porque isso quer dizer, você é eternamente responsável pelos teus atos, pelos teus pensamentos, pelas tuas palavras. Uma vez eu vi um post assim: você é responsável. Isso te assusta ou te tranquiliza? Se disser assim, olha, tudo que tu pensou hoje vem para ti. É uma realidade, é um fato. Isso te deixa feliz hoje ou te assusta? O que tu fez hoje? O que tu pensou hoje? Tu ficou mais tempo feliz ou mais tempo com raiva? Você pensou mal dos outros ou pensou bem? Você falou mal dos outros ou falou bem? Tudo isso é teu e vai te atingir. Bom, Emmanuel continua. Ele está falando que as pessoas que mais falam mal das outras são as que não têm consequência, não têm ideia do que estão fazendo. Só que agora a gente já tem. É melhor que a gente cuide dessa matraca. A gente tem mania, né, de colocar as pessoas como se fosse um pacote. Os atendentes de telemarketing são assim mesmo. Eles irritam a gente bota como se fosse um pacote. Se esquece que são pessoas que estão sustentando famílias, que aquilo é um emprego, que ela não é a empresa que ela está representando, que ela está sendo paga para isso. E daí a gente fica com raiva, eu vou desligar, eu vou falar coisas ruins para elas. Até que você conhece uma operadora de telemarketing que sustenta a sua filhinha. E aí você fica com vergonha. Meu Deus, eu estou contando esse caso porque aconteceu comigo, tá? Eu sempre tive raiva do telemarketing. Até que lá na farmácia foi trabalhar uma menina que foi abandonada grávida pelo marido. Isso acontece um monte, né? E eu tinha uma pena dela e ela me disse, olha, eu não consegui ficar no meu emprego, por isso que eu estou com dívidas, porque eu chorava todo dia, porque as pessoas não gostam muito do telemarketing. Eu pensando, meu Deus, será que tu não ligou para mim? Porque eu também dizia, eu não quero ouvir, não vou responder. Essas besteiras que a gente fala por ser inconsequente. Até que eu conheci a pessoinha ali, meu Deus, é mesmo, são pessoas se sustentando. Ou outro caso, vou contar tudo que é meu e depois vocês vão adequando para a vida de vocês. Eu sou uma motorista e eu acho que eu dirijo bem, então eu me sinto no direito de dizer que os outros dirigem mal. Quer ver então, quando tem aquela faixa amarela escrito autoescola? Pelo amor de Deus, eu já vou pensando num jeito que eu vou me escapar, que eu vou sair, que eu vou fazer. Enfim, até que a minha pequena entrou na autoescola. E eu fui ajudá-la depois da aula, porque só a aula da autoescola não é suficiente. Então, eu fui para o banco do caroneiro, ela já tinha tido umas aulas, achei assim que já estava na hora de ela sair com o carro sozinha e ela foi para o banco do motorista. A coitadinha suava atrás, que ela disse, mãe, acho melhor colocar uma toalha aqui que eu tô suando todo o seu banco, de nervosa, e eu pensando, coitadinha, meu Deus. Saímos na rua do nosso bairro, era para não ter movimento, e teve. Chegou uma rua que eu queria que ela treinasse a subida no morro. Gente, veio um carro atrás. Só de ver o farol, o carro estava lá longe. Só de ver o farol, mãe, tá vindo um carro. Tá vindo um carro. Mãe, o que eu faço? Sabe aquele nervoso que dá? E ela suava. Mãe, minha mão tá suando. Calma, vai direitinho. Ele vai entender que você tá treinando. E eu pensei, não
não vai entender. Eu nunca entendi. Nem escrita aquela faixa amarela grande, eu nunca entendi. Ainda mais o nosso carro, que não tinha faixa. Gente, vou dizer para vocês, repensei meus conceitos. Não que eu consiga fazer toda vez, tá? Não posso mentir para vocês. Mas agora, cada vez que eu vejo um carro mais devagar, um carro socando a marcha, um carro errado, eu já penso, será que não é uma pequena testando seus conhecimentos, iniciando a sua carreira? Eu não tenho direito de buzinar, pelo menos não buzinei mais. Agora dá uma acelerada e sair assim, daí eu já tenho feito. Mas são coisas que eu estou contando tão da minha vida para que vocês vejam. Quando a gente enxerga que tem outra pessoa ali do lado, tipo a minha pequena, é importante para mim. Eu fiquei com muita pena dela naquele dia. E o motorista de trás foi muito gentil, ele não buzinou, ele ficou esperando. Mas só o fato de ele estar ali já foi o desespero para ela. Ela deixou morrer, não sabia mais arrancar, e aquilo foi, e ele esperando. Até que eu abri a janela e disse para ele, passa. Quando ele passou, ela foi. Mas ele foi muito gentil. Então vamos ser assim. Vou fazer um convite para vocês. Não é muito fácil, porque a gente está acostumado a julgar, a gente está acostumado a se achar bom e superior, a gente está acostumado, eu sei fazer isso aí. Quando chega o estagiário na empresa, a gente diz, ai meu Deus, mais um menor aprendiz, um estagiário, ai socorro, por que eles mandam isso? A gente faz coisas desse tipo. A gente atende as pessoas, a gente vê a senhorinha lá na rua, lá vem a dona fulana, vai me contar tudo de novo. E a gente faz coisas assim. O convite de hoje que o Emmanuel fez e que eu estou trazendo para nós todos, porque eu estou bem nesse bolo aqui, tá? Eu sou bem do fofoqueirinha mesmo, eu sou bem de falar mal mesmo, eu sou de julgar, e é muito difícil quem não é. Se estava no evangelho daquele tempo lá, era desde a época que a gente encarnava lá e continua até hoje. Mas que tal daqui para frente a gente pensar melhor? Não deixar sair da boca o que é ruim. Ah, mas eu não tenho nada de bom para falar mesmo. Então, cala. Não deixa sair da tua boca o ruim. Ah, mas eu vou deixar o cara fazendo mal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo só para você não ser a boca ruim, o fofoqueiro, para não espalhar notícia, para não deixar o mal acontecer mais. Quer ver uma coisa que começa a acontecer agora em dezembro? Sai o 13º, todo mundo sai comprar comida, né? Os mercados vão ficar cheios. As meninas do caixa estão cansadas, elas começam a fazer mais horários. E elas começam a ficar cansadas, irritadas, e começam a errar mais, e a fila é grande. Aí a gente vai para a fila também. Aí alguém diz assim, nossa, que demora nesse caixa, né? E a gente começa... Tá demorando mesmo, né? Você acha que isso não produz um mal-estar? Qualquer coisa que vibre produz energia. Essa energia é irritante. A menina já está cansada, já está fazendo o turno dobrado, está ganhando pouco. Custa para você ter um pouco de paciência e ajudar na fila? Pelo menos não aumentar aquele estresse, porque a gente faz, né? A gente diz, é mesmo, né? Esse horário devia ter mais gente, por que eles não pensaram nisso? Olha o tanto de caixa vazio que tem, podia ter contratado mais gente. Gente, tá um horror para contratar gente. Todo mundo que trabalha em algum lugar sabe que a vaga abre, tu não consegue botar um ser humano ali. Eu acho que é por isso que vai encher de robô. Então tenham paciência, que agora vai começar essa época do Natal, ai, que é tão linda, mas quem trabalha no comércio fica morto de cansado. Então que sejamos nós a boca boa. Não tem como mandar o bom daqui? Então fecha essa boca. Fecha, não deixa sair o mal. Porque da cabeça já vai sair mesmo, né? Da cabeça já vai. Então pelo menos da boca que não saia. Guardai-vos. É isso a nossa mensagem da noite. Porque os obsessores amam quando a gente começa uma fala, quando a gente puxa um fiozinho, quando é aquele estopim, sabe? O primeiro que fala, daqui a pouco todo mundo... Os obsessores adoram, porque é isso que espalha o mal. É dali que o mal começa. Eles não conseguem começar uma coisa sem uma boca humana. Como é que eles vão fazer? O que eles podem fazer é soprar no ouvido de alguém. E alguém aqui vai deixar o mal sair. Quando sair, parece que um mal junta com o outro, parece que dá loucura, né? É igual quando acontece alguma coisa, um grita. Quando um gritar, 10 vão gritar. E 10 gritando, 20 vão ficar apavorados. E 20 apavorados vão apavorar mais. Não é assim? Então, que da nossa boca saia o bem.
que da nossa vontade saiu bem, que a gente tenha esse esforço de sermos bons. Mas a gente não é elevado ainda, eu sei por mim, mas tente, pelo menos tenha isso consciente em você. Aqui o Emmanuel coloca que a gente é muito irracional. Sabe quando a gente funciona igual animal? Não no sentido ruim do animal, mas no sentido de não pensar. Quando a gente faz aquele ato rápido, quando a gente não pensa no que fez, que a gente consiga controlar mais pelo menos a boca para nessa hora não deixar sair o que é ruim. Sabe quando a gente diz assim, pronto, falei, tu largou ali a coisa e deixou o mal se espalhar. Que a gente tenha essa consciência, esse nível de amor por si e pelos outros, que você seja responsável. Agora, por essa época de Natal, o que eu tenho para dizer é isso, e mais, as famílias vão se reunir nas festas, que não sejamos nós a espalhar as fofocas, as desgraças, o que o outro fez de ruim, quanto que ele está endividado, não é da tua conta. Cada vez que a gente fala do mal de alguém, a gente está dividindo o mal com ele. Eu vou repetir. Cada vez que a gente fala o mal de alguém, tipo a pessoa que está errando, a gente está dividindo o erro com eles. Já não tem mal suficiente na tua vida? Você precisa pegar mais? Lembram de um dizer que falava assim, catando sarna para se coçar? Erga a mão quem lembra desse dizer. É uma coisa bem antiga, né? Mas é exatamente isso. Tu não tem sarna suficiente na tua vida, tu precisa catar sarna para se coçar mais. Então, recadinho para dezembro, boquinha calada. Olha, que os nossos anjos possam nos ajudar a fazer o bem agora. Vocês sabem que o mundo está desequilibrado. Vocês sabem que os obsessores estão fazendo o que querem, pintando e bordando. E que muita gente está cedendo aos impulsos que eles dão, às loucuras. A loucura está sendo coletiva, a gente sabe. Mas nós somos espíritas. Nós vivemos aqui, a gente recebe tanta informação, é tão bom nos encontrar aqui. Que seja você o brilho lá do teu lugar. Que seja você a pessoa que sorri, que abençoa, que tem a palavra boa. Que seja você o representante de Jesus aonde você estiver. Que seja você a pecinha brilhante do lugar onde você está. Que a gente possa dar sequência a esse ensinamento durante dezembro inteirinho, combinados? E antes de devolver a palavra, eu quero fazer um pedido para vocês. Nós vamos distribuir uns cartõezinhos. Pode distribuir, não. Distribuir os cartõezinhos com os nossos canais. Nós temos 2 canais na internet. Um só de conteúdo espírita, onde a gente publica as palestras, vídeos, livros. Agora eu estou fazendo mensageiros. Sabe, pega o livrinho e faz toda a explicação de um jeito bem engraçado, assim, mais ou menos como eu falo, para que a gente entenda que livro espetacular que é aquele ali. Entre lá no canal, o canal chama Pílulas de Renovação. Assistam os vídeos, dê uns likes para espalhar o bem. Sabe por quê? A gente fala mal do mal, mas o mal ele se espalha com rapidez. O mal bota uma coisa na internet e dá milhares de visualizações em 1 hora. O bem posta uma coisa e fica lá, e fica. A gente é bobo. A gente fala mal do mal, mas eles são espertos. Então que a gente comece a atuar no bem. Entre nesse canal, se inscreva lá para ele ficar forte. Para que ficar forte? Para que espalhe essa notícia. O YouTube é uma empresa. Quando ele vê que um canal tem bastante like, tem bastante inscrito, ele entende, esse conteúdo é importante. E ele mesmo, como empresa, começa a espalhar essas... Acabou o cartãozinho? Meu Deus. Prometo que eu trago na próxima vez. O canal é Pílulas de Renovação. Guarda aí na tua cabeça. Pílulas porque eu sou farmacêutica e renovação porque é o que um espírita faz. Renovar-se. Lá no YouTube você vai pesquisar Pílulas de Renovação e vai aparecer 2 dedinhos assim, e uma pílula aqui no meio. Daí tu sabe que tá no lugar certo. Daí tu já se inscreve.
Quando o YouTube entende que o conteúdo é importante, ele mesmo vai mandando essas palestras, esses vídeos para tudo quanto é lugar, gente. E isso é espalhar o bem. A gente faz e posta e vocês entram lá, dão uns likes, compartilham, mandam esse bem. Vamos espalhar esse bem, essa boa nova. E o outro canal é para as pessoas que não gostam do espiritismo, que não têm acesso. O outro canal eu fiz, faz 2 meses só que o canal está no ar, para saúde física, saúde mental, beleza, para que atraia outras pessoas, para que a cabeça fique melhor. Então entrem lá, chama Brilho, Equilíbrio e Ação. O meu convite para vocês é esse: vamos ajudar a espalhar o bem, sejam o bem dos lugares aonde vocês vão e que a gente consiga ser cada dia um pouquinho melhor. Que assim seja.